Olha, o Unimed Smart Help é um novo sistema de pronto atendimento que a Unimed está disponibilizando já tem algum tempo, né, 2 anos, já está indo para o terceiro ano. Nesse sistema de pronto atendimento, o paciente pode ser atendido no conforto de casa. Basta ele fazer uma ligação para um número 0800, que nós vamos colocar aqui, e vai falar com um técnico que vai classificar a sua queixa se é uma urgência ou emergência. Sendo uma urgência ou emergência, ele vai disponibilizar de imediato uma ambulância com um médico e um enfermeiro para fazer o atendimento. Se esse técnico não classificar como sendo uma urgência ou emergência, aí sim essa ligação vai ser transferida para um médico regulador. Esse médico regulador vai conversar com o paciente e vai entender o que o paciente está precisando e vai orientar o que deve ser feito. Se é um agendamento por uma consulta com um médico especialista, se é uma dúvida sobre algum medicamento que ele não está sabendo como fazer, se é uma medicação mais comum, ele pode orientar. E, basicamente, é para evitar a gente sair de casa desnecessariamente. Claro que o pronto atendimento está com a porta aberta para quem precisar, o momento que precisar. Mas é algo mais, é um atendimento a mais que a Unimed oferece com uma empresa parceira, que eu estou aqui com o Dr. Aldo, que a gente vai conversar a respeito desse novo sistema de pronto atendimento que já vem funcionando há algum tempo e as pessoas que têm utilizado o sistema têm gostado bastante, têm elogiado bastante. E a nossa ideia é difundir mais ainda esse sistema. Né, doutor Aldo? Exatamente. A gente está com experiência aí, como o doutor Gustavo falou, mais de 2 anos, e a gente tem notado que tem sido bastante apreciado e tem funcionado, porque ocorrem todas as possibilidades são contempladas nesse tipo de atendimento. Se a pessoa liga e tem alguma queixa que a atendente lá do chamado reconhece como algo urgente ou emergencial, que precisa ser atendido agora, em loco, ela libera uma ambulância equipada com a equipe, médico, enfermeiro, motorista, né? Ou, em alguns casos, o enfermeiro e o motorista, que vão até onde o paciente está, que pode ser na casa dele, na rua, no lugar onde faz esporte, no trabalho, em qualquer lugar, na escola, as crianças. É feito um atendimento primário no local e a nossa ideia é tentar resolver isso lá onde acontece a tal ocorrência. Vamos dar um exemplo prático, assim, que acho que vai facilitar mais o atendimento, a explicação, de situações assim que a gente pode utilizar o sistema. Por exemplo, o paciente está com um quadro sugestivo de cólica renal ou de enxaqueca, que é um quadro bastante incomodativo, é classificado pela gente como urgência, porque a pessoa sabe que se ela não for medicada, ela não vai melhorar. Então a equipe vai até onde ele está e vai medicar no local. E aguardar um pouco. Geralmente, com a medicação, eles melhoram. Então está resolvido o quadro agudo, né? E aí ele é orientado a procurar o médico da especialidade que ele costuma ir, né? Deixado uma prescrição lá para ele e pronto. Agora, se ele liga para um caso, por exemplo, ele está com uma dor no peito, suando frio, está pálido, e nós vamos até lá a casa dele, o lugar onde ele está, fazemos lá um eletrocardiograma e indica que está com alterações importantes. Ele é trazido aqui para o Hospital Unimed, a gente já liga para o hospital, avisando a emergência, que estamos trazendo um paciente com suspeita de infarto, a equipe já fica a postos aqui, então tão logo ele chegue, ele já é submetido àquela avaliação inicial e já é visto se vai ter vaga na UTI ou não e o que vai fazer com ele. Então, tanto para situações de urgência, né, que não corre risco de morte, como situações em que há risco grande. Nos casos, principalmente de traumas, né,
sujeito caiu na rua ou sofreu um trauma lá no trabalho, na escola, alguma coisa, evidentemente esse paciente vai ter que vir aqui para fazer radiografia, né? Para ver se não tem uma fratura, alguma coisa. Então esses daí, logicamente, vão ser trazidos, né? Mas aqueles casos com dor crônica, paciente que está acamado em casa, faz acompanhamento de doenças crônicas, como cânceres e outras patologias, eles podem ser medicados em casa sem necessidade de ser trazido para o hospital, porque dentro das equipes, das ambulâncias, nós temos tudo o que nós precisamos, como se fosse o pronto-socorro aqui do hospital, né? Então, esses casos mais sérios são atendidos dessa forma presencialmente. Mas como o doutor Gustavo falou, existem os outros casos que não são urgência e emergência, que é o que nós chamamos de rotina. E nessas rotinas, nós temos dois caminhos. Ou o nosso médico lá, que está conversando com o paciente, porque a atendente de chamado, no momento que ela detecta que não é urgência e emergência, se for urgência e emergência, ela mesma libera a equipe. Se não for, ela vai passar para um médico. E aí esse médico vai realizar um aconselhamento telefônico. Ele vai tomar os dados e tal. Pode ser que ele encaminhe o paciente para um especialista e pode ser que ele diga que aquilo não é nada, que não, só vai ficar observando, que não é uma coisa grave. Vai orientar o paciente, né? Ou até, às vezes, tomar alguma medicação que não precise de remédio controlado, nada disso, tá? Essa é uma situação que a gente chama de rotina. O doente ligou lá porque está tendo um desconforto, mas não é nada grave. A outra situação, e essa é um produto exclusivo da Unimed aqui de Rio Claro, só a Unimed de Rio Claro tem essa parceria aqui conosco. Na verdade, na região inteira de Campinas não tem esse serviço similar. A pessoa liga lá porque ela não está conseguindo consulta com o médico da especialidade que ela quer ir. Aí, o que nós fazemos? Vamos avaliar o que está acontecendo através de uma conversa bem avançada com o médico. Essa conversa pelo celular, com voz, se precisar, ele pode pedir para abrir a câmera para ver o que está acontecendo com o paciente. E se ele achar que, de fato, ele precisa de uma consulta no consultório de um especialista, não é algo de urgência e emergência. Não é algo que a ambulância vai resolver. Mas que ele precisa ir logo ao especialista, nós temos uma parceria com a Unimed, eles disponibilizaram uma lista de médicos que ficam disponíveis para atendimento no dia. Então, às vezes a pessoa tem até o médico dela, que ele está acostumado, mas demoraria 5, 7 dias para ele conseguir horário. A gente consegue encaixar ele com outro especialista para o dia e resolver o problema dele. E uma outra possibilidade é nós fazermos uma consulta via vídeo ou fone e resolvermos nessa oportunidade, sem necessidade dele ter que ir para um outro especialista. Certo. Doutor Aldo, e se ele precisou ligar, ligou, conversou, tal, aí passou algumas horas e o problema continua, não resolveu. Ele vai ao pronto atendimento ou ele pode ligar novamente? Excelente pergunta. Ele deve ligar novamente tão logo ele perceba que não está melhorando ou às vezes está até acontecendo outras coisas, né? Então, por exemplo, ele começou com um quadro de dor forte lá em algum lugar, ele está com dor de cabeça. E agora, além da dor de cabeça, ele começou a vomitar. Então nem adianta a gente mandar ele tomar nada porque ele vai vomitar, né? Então esse é o caso clássico que a nossa atendente vai mandar a ambulância ir na casa dele, né? Então, se houver agravamento, ele conversou com o médico antes com a dor de cabeça, foi orientado para fazer algumas coisas.
Ele fez, mas não obteve melhora. Aliás, surgiram outros sintomas. Ele deve ligar de novo. Ele não deve perder tempo tentando vir ao hospital. Por quê? Porque muitas vezes ele virá aqui sem necessidade. E segundo, ele pode colocar a vida dele em risco. É melhor ele começar a ser atendido já na casa dele, ou no trabalho dele, com a equipe indo lá vê-lo. Embora aqui, claro, as distâncias não são grandes, e o pronto atendimento aqui dá conta dos casos, é uma coisa desnecessária fazer esse deslocamento. Se você tem disponível um sistema desse, não há por que fazer, né? Certo. O sistema Smart Help está disponível a todos os usuários da Unimed de Rio Claro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Evidentemente que de madrugada não dá para funcionar aquele sistema de marcação de consulta, porque ele não está funcionando nos consultórios, a maioria deles não funciona de madrugada. Mas você liga lá e pelo menos é orientado. Olha, amanhã, durante o dia, o senhor liga de novo, que nós vamos agendar uma consulta para o senhor. Se caso do senhor não é urgência, emergência, né? Outra coisa que nós não dissemos anteriormente, muitos pacientes estão fazendo algum tratamento com algum médico. E está andando, está marcando a consulta, está pedindo exame, e ele está em conversa lá com o médico dele, mas ele não está compreendendo direito o que está acontecendo com ele. E ele quer esclarecimento sobre a doença dele. Ele pode ligar lá para nós? Sim. Então ele liga lá, fala, eu estou fazendo acompanhamento com o especialista, doutor fulano, ele está me pedindo os exames, que deu isso. Eu queria saber melhor sobre essa suspeita dele, ou ele disse que eu tenho tal diagnóstico, mas não me explicou muito bem, ou eu não compreendi muito bem. O senhor pode me ajudar? Então, nós estamos lá para esclarecer isso também. Ou mesmo tirar dúvidas sobre medicações. Eu estou sofrendo com tal coisa e tenho tal doença. Eu posso tomar remédio para isso ou não posso tomar esse remédio? Então, isso também é disponibilizado. Ainda com relação ao horário, né, o próprio sistema, ele é um sistema de pronto atendimento. Então, é 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias por mês, todo dia. A hora que for preciso, a hora que precisar. Liguem que vocês vão ser bem atendidos. Os clientes que podem utilizar esse serviço, basicamente, clientes Unimedes de Rio Claro, contratos de Rio Claro. Unimed Intercâmbio não está contemplado nesse sistema, porque isso vai depender da Unimed de origem. Mas os clientes Unimedes de Rio Claro, contratos Unimedes de Rio Claro, todos eles sem exceção. Quando ele liga, é pedido que ele dê o nome e aí ela acha o nome. Se tiver homônimos, a atendente vai pedir a data do nascimento, ou o número da carteirinha, ou o CPF do quem está adoecido, né? Não do solicitante, mas de quem vai ser atendido, tá? Então nós temos um sistema lá de cadastro, onde contém esses dados todos, tá? E é dessa forma. Esse banco de dados ele é alimentado pela própria Unimed. A Unimed manda regularmente para nós a atualização desse banco de dados. Então, isso é importante a gente falar, porque às vezes assim, olha, eu entrei na Unimed, estou entrando na Unimed hoje, minha empresa fez um contrato com a Unimed e assinou o contrato hoje. Quando que eu posso começar a utilizar? A urgência e emergência ele pode começar a utilizar de imediato. Mas a alimentação do banco de dados, ela tem um tempinho, né, para ser feito. Às vezes 1 dia, 2 dias, né? Mas em pouco tempo a atualização lá no sistema já vai estar feita e ele vai poder utilizar. Nós temos lá, no nosso sistema informatizado, todos os atendimentos que ele já teve.
Então, por exemplo, isso não é raro acontecer. A pessoa liga lá, olha, eu fui atendido por vocês no mês passado e eu estava com problema de... Eu tinha uma virose. E agora estou sentindo isso, eu acho que tem a ver com o meu problema do mês passado. Aí o nosso médico lá, ele entra no atendimento anterior, muitas vezes não é aquilo que o paciente pensou que ele tinha, é outra coisa que ele teve. Ele que está supondo que teve uma virose, né? Então, os atendimentos ficam registrados no nosso sistema. Tudo é gravado, inclusive. Essa conversa entre usuário e atendente de chamada é gravado. A atendente dos chamados conversando com o nosso médico é gravado. O nosso médico conversando com o paciente é gravado. E se abre a câmera lá para ver a consulta e tal, também é gravado. Óbvio que nessas situações de abrir câmera ou fazer consulta, teleconsulta que chama, é emitido um protocolo para o paciente autorizar que seja feita essa gravação, tudo, né? Então, ele não, por causa dessa lei de proteção de dados, a gente tem que respeitar a privacidade do paciente. Certo. Embora você já está no Código de Ética Médica, que a gente já sabe disso há 200 anos, que o médico tem que preservar os dados do paciente. Isso já naturalmente é feito, né? Doutor Aldo, e sobre o índice de sucesso do sistema? Nas ligações que são feitas, os atendimentos que são feitos, qual a porcentagem de solução dos problemas? Olha, doutor, a nossa impressão lá é que 100% foram solucionados. Não tem caso que a gente fala assim, puxa, eu não sei o que fazer com o seu caso, né? É que, às vezes, o cliente que não aceita a nossa proposta. Ele quer um atendimento presencial, por exemplo. Certo. Ele liga lá, conversa com o nosso médico, obtém a orientação, às vezes obtém a receita até, mas ele queria vir ser atendido presencialmente, né? Nós vemos isso, por exemplo, bastante com a ambulância, né? A pessoa liga lá, não é urgência e emergência, conversa com o nosso médico, mas não tem como mandar a ambulância? Então, senhora, eu já entendi o que está acontecendo, se o caso é assim, assado, eu já compreendi. Não, mas não seria bom que a ambulância viesse e tal? E às vezes, então, isso cria um descontentamento do cliente, do solicitante, né? Porque ele gostaria que fosse lá o médico medir a pressão, alguma coisa desse tipo, né? Só que, como é um serviço de atendimento local para urgências e emergências, nós temos que otimizar isso. Então, nós temos que ter recursos, os recursos são limitados, né? Então, não dá para fazer isso para todos os chamados. São finitos, né? São finitos. Então, nós temos que trabalhar dentro de uma capacidade operacional. Hoje, o número de ambulâncias que nós temos disponível dá conta do recado. Porque, além de atender uma coisa que nós não falamos ainda aqui, além de atender as urgências e emergências e essas consultas de rotina, um outro serviço que a gente faz bastante aqui para a Unimed é transferência de pacientes, levar o paciente para fazer exame, trazer o paciente de um exame, de uma clínica para outra, de um hospital para outro. São remoções. Essas remoções, às vezes, tomam muito tempo da equipe. Tem remoções que demoram mais de 1 hora, 2 horas. Né? Por exemplo, se a gente tiver que levar um paciente para São Paulo ou ir buscar um doente em São Paulo, trazer para cá, isso vai demorar muitas horas, né? Então, nós temos que ter ambulância suficiente para atender os chamados de urgência e emergência, ambulâncias para fazer essas remoções, esses transportes, né? E ter equipe disponível para tudo isso daí. Então, nós não podemos usar o recurso de uma forma inadequada e comprometer o serviço como um todo. Exatamente. Perfeito. Doutor Aldo, e a área de atuação do sistema? As cidades que, além de Rio Claro, que o sistema contempla?
Rio Claro, Santa Gertrudes, Analândia, Corumbataí, Ipeúna e Tirapina. Existe alguma dificuldade, por exemplo, para um atendimento lá em Tirapina? Muito boa pergunta. Nós garantimos o atendimento presencial em Rio Claro e Santa Gertrudes. Então, Rio Claro, Santa Gertrudes, a ambulância vai, tranquilo. Na zona rural, o problema de atendimento na zona rural é que nós precisamos de pontos de referência claros. Porque às vezes é muito difícil localizar alguma propriedade rural que fica em algum lugar de difícil acesso. Então aí a gente tem usado de algum artefato. Então alguém fica esperando a gente em algum lugar de referência para levar a gente até o local e tal, né? Agora, nesses municípios outros que o doutor citou, o que nós temos feito? Entra o chamado, a gente detecta. Se a gente perceber que aquilo é uma emergência, ou seja, há risco de morte, não dá tempo da gente chegar lá até o local, porque esses locais aí, o tempo para chegar lá é acima de 40 minutos. Então, a nossa orientação é que o paciente vá para a unidade de pronto-socorro local da cidade dele, em Analândia, Tirapina, né? Que ele vá lá para o postinho ou para algum lugar lá no local que ele mora, receba um primeiro atendimento e, na sequência, ligue aqui para a Unimed. E a Unimed vai solicitar para a gente buscá-lo lá, nesse posto de atendimento. Ipeúna, Corumbataí, seja lá onde for, dessas outras cidades, né? Por quê? Por que a gente faz isso? Porque, às vezes, por causa de trânsito e uma série de coisas, a gente vai demorar 60, 80 minutos para chegar. E tem certos casos que não dá para ficar esperando tudo isso, tá? Então, a nossa orientação... Aí nós vamos falar no telefone. O senhor vá para o postinho local aí da sua cidade, se tiver hospital, pronto-socorro, né? Receba o atendimento lá e, na sequência, ligue aqui para a Unimed, que ela vai nos acionar para ir buscar. E aí nós vamos com o UTI móvel lá buscar o paciente para trazer para cá. Certo. Principalmente caso que ele vai ficar internado. A orientação é para não perder tempo. Não perder tempo. Principalmente nas urgências e emergências, o tempo Agora, precioso, né? Santa Gertrudes, como é colado aqui, aí a gente mesmo vai. Doutor Aldo, quais são as principais situações que o nosso cliente deve fazer uso do sistema? Tendo em vista que nós temos uma possibilidade de atendimento para urgência e emergência no local, e também temos a possibilidade de fazer uma consulta via fone e encaminhar ele para o especialista, a nossa recomendação é que ele ligue sempre, em qualquer caso. Todas as vezes que ele achar que ele precisa falar com um médico, seja no consultório, seja no pronto-socorro, que ele ache, puxa, seria bom eu ir no médico agora, porque eu estou sentindo qualquer coisa. Ligue para nós. Ligue para nós sempre. Não vai acontecer nada se você ligar e não for nada grave. Você não vai ser multado, não vai acontecer nada. Melhor assim, né? Não fique em dúvida, porque é muito comum a família, o paciente, falar, não, mas isso aqui não é tão grave assim para eu ligar lá, porque lá é coisa de ambulância, coisa grave. E não liga e é grave. E tem o contrário também. A pessoa acha que é muito grave, está desesperada por uma questão lá, e liga, desesperada. E não é nada importante. Ela não é médica, então ela não sabe discernir as coisas. Então, a minha orientação é que as pessoas liguem sempre. Mesmo que seja aparentemente uma coisa sem muita importância, ou coisas que as pessoas julguem extremamente graves. Ligue.
E aí nós vamos dar a orientação correta. Vai ter situação que vai mandar ambulância, vai ter situação que vai mandar uma receita e vai ter situação que nós vamos marcar uma consulta com o especialista. Depende do que está acontecendo. Não fique em dúvida. Não há motivo para o usuário Unimed de Rio Claro ficar em dúvida quanto a nada. Ele tem um canal aberto 24 horas para ele ligar e tirar a dúvida dele. E é importante a gente colocar também para o nosso cliente Unimed que existe uma escala de médicos em praticamente todas as especialidades para fazer esse agendamento, com disponibilização de consulta para aquela manhã ou para aquela tarde, para aquele dia, para atender aquela necessidade do cliente que precisa daquela consulta no dia. Não é uma urgência e emergência, mas precisa de uma consulta no dia. Nós temos a escala disponibilizada para o sistema com todos os médicos para fazer esse atendimento. E não temos dificuldade para fazer esse agendamento. É feito de forma tranquila. Com relação a exames complementares, também não é uma situação muito comum de a gente usar no sistema, porque a orientação basicamente é para ir, resolve a urgência e emergência ali, ou agendar uma consulta com o especialista e deixar mais a cargo do especialista que vai dar continuidade ao tratamento a fazer os exames, né? Então não é muito comum os clientes pedirem exames? É comum. Eles querem o exame, só que eles não entendem que o exame tem que ser resultado de uma investigação. Isso. O médico está investigando uma doença e ele, médico, é que quer saber o que o paciente tem. Então, por isso que ele pediu o exame, né? E tem pessoas que falam assim, eu queria fazer uma ressonância na minha cabeça. Por quê? Eu quero saber se eu não tenho nada aí, né? Está tudo em ordem, né? Não. Não começamos pela ressonância, nós começamos primeiro com a consulta. E na sequência que se houver uma indicação, obviamente vai ser pedido e tal, né? Mas aí é uma necessidade médica, né? Então, porque às vezes a gente disponibiliza lá o médico 24 horas para falar e o paciente, ele decidiu lá que ele quer fazer. É importante salientar sempre é que uma consulta, ela se inicia com uma queixa. Sempre tem uma queixa, tem um problema. A queixa, ela vai traduzir um problema. E aí é que começa o atendimento. Pela queixa e as perguntas subsequentes para tentar identificar que problema é esse. Para daí vir um tratamento, para daí vir um exame complementar, algo que vai continuar na investigação. E agora, aproveitando que o senhor está falando de exame, eu me lembrei de uma outra situação, que pode também ser ligado lá, que infelizmente nós não vamos conseguir atender, que é o indivíduo que quer um atestado. Então ele liga lá com uma determinada queixa, é atendido, e aí ele precisa do atestado. Como o atendimento foi via telemedicina, não foi presencial, nós não temos como dar esse atestado. Então, os atestados vão ficar restritos para atendimentos presenciais. Quando ele é atendido presencialmente por um especialista, aí o médico vê a necessidade de afastamento do paciente ou não. Obviamente que os casos que a gente vai atender em casa com a ambulância, os que melhorarem, melhoraram. E os que não melhoraram vão vir para o hospital. Aí eles pegam o atestado aqui no hospital, logicamente. Ou eles vão ficar internados, né? E aí eles vão precisar do atestado. É importante do atestado também salientar que ele vai ser sempre feito pelo médico assistente. O pronto atendimento presencial, ele também não é o melhor lugar para o nosso cliente pegar atestado. Ele vai fornecer, o hospital vai fornecer uma declaração de comparecimento daquele período que ele esteve ali. A necessidade do afastamento, que é o atestado, né, que é a justificativa para fins trabalhistas, é feito pelo médico assistente, que ele vê a necessidade de quanto tempo vai ser preciso para fazer aquele tratamento, para que aquele cliente volte a ter a capacidade dele de trabalho normal para ele voltar ao trabalho. Então, no pronto atendimento, é a declaração de
de comparecimento naquele período que esteve ali. E o afastamento, que é o atestado, é com o médico assistente que dá continuidade para aquela consulta. O especialista, o clínico, o pediatra, seja lá qual for a especialidade. Mas é sempre o médico especialista que vai fornecer o atestado e nos atendimentos presenciais. Doutor Aldo, e vamos a mais uma situação que é possível de acontecer, não é tão incomum. É um cliente nosso, Unimed Rio Claro, e está em São Paulo, a trabalho ou a passeio, seja lá o que for o motivo, e começa a passar mal lá. Começa a ter uma dor no peito, começa a vomitar, começa a ter algum problema. Ele pode utilizar o sistema, mesmo não estando em Rio Claro? Sim, ele deve utilizar. E tem duas soluções para ele. Ele vai ligar para nós, o 0800 nosso, do Unimed Smart Help. Se for um caso de orientação telefônica só, ou para ele procurar algum socorro lá em São Paulo e tal, não é uma urgência e emergência. É uma situação controlável. Nós vamos orientá-lo aí numa Unimed lá em São Paulo, onde ele vai ser atendido no pronto-socorro. Tá? Mas, se for uma urgência ou emergência, nós temos parceiros lá em São Paulo, outra empresa lá em São Paulo, similar à Help Móvel, com outro nome, tem outros nomes, essas empresas parceiras. Nós vamos acioná-la, nós é que acionamos a empresa, e falamos que tem um usuário nosso, na Unimed Rio Claro, que está lá em São Paulo, para eles realizarem o atendimento. Em geral, essas empresas pegam o telefone dessa pessoa que ligou e ligam para ela para confirmar isso. Onde ela está, o que está acontecendo. E elas fazem o socorro lá em São Paulo. Certo. Digamos que essa pessoa agora era de fato uma emergência. Ele teve um derrame, por exemplo, cerebral. Tá. Ele é levado por essa empresa similar à nossa para um hospital da rede Unimed. E começa a receber os primeiros socorros lá. Em seguida, a família quer trazer ele aqui para Rio Claro. Então, a família vai entrar em contato aqui com a Unimed Rio Claro e pedir para ir buscar o doente. Então, a Unimed aí aciona a nós, Help Móvel, nós vamos para São Paulo e trazemos ele para cá. Mas o primeiro atendimento lá em São Paulo foi prestado por um parceiro nosso. Aí vem aquela pergunta, né? Mas isso tem em todas as cidades? Não. Nós temos no Brasil aqui um sistema que se chama CIBEM, que é o Sistema Integrado Brasileiro de Emergências Médicas. Esse sistema ele contempla mais ou menos umas 50, 60 cidades do Brasil que têm empresa similar à nossa. Evidentemente que são cidades maiores, né? Então, por exemplo, aqui na nossa região, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Sorocaba, Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto, essas cidades têm empresas similares à nossa. Vários nomes, né? A empresa. Mas elas são integradas com a nossa. Então a gente aciona uma empresa dessa e ela faz o atendimento para o usuário que está em outro município, né? E se ele está num município que não tem uma empresa dessa? Bom, pelo menos ele vai ser orientado ao que ele tem que fazer, o que deve estar acontecendo e se ele deve ou não procurar socorro no local. A gente já recebeu telefonemas de pessoas na Europa, nos Estados Unidos, contando, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou sentindo isso, isso, isso. Isso é grave, não é grave? Eu devo, não devo ir ao médico aqui? E aí nós orientamos o que ele devia fazer. Então, aqui no Brasil, se ele tiver uma cidade que tem um parceiro, esse sistema, ele abrange toda a América Latina. Então, pacientes que estejam fora do Brasil, inclusive na Argentina, no Peru, na Bolívia, tem empresas lá que são parceiras nossas, que fazem esse socorro aí. Além desse sistema integrado para atendimento emergencial em outras praças, quando tem, evidentemente, né? Nós temos um outro serviço disponibilizado para o usuário
do plano através da Unimed aqui, que é o chamado socorro a terceiros. Então, o usuário está guiando carro ou moto. Ele é usuário da Unimed e tem a Help Móvel, tem o Unimed Smart Help. E ele causa um acidente em alguém que não é usuário. Ele vai ligar para nós, para o 0800 nosso, vai dar o nome dele, usuário, eu sou o fulano, sou usuário da Unimed, causei um acidente aqui, machuquei uma pessoa, eu estou na rua 4, em frente à casa número tal, e o paciente não está bem. Evidentemente que é comum as pessoas que estão ali na rua e tal já acionarem o SAMU. O SAMU ele é um excelente serviço público, mas ele não tem contrato. Nós temos um contrato, nós temos que ir atender. Então nós vamos atender essa vítima e levar ele, evidentemente, para o hospital da rede pública, porque ele provavelmente não tem o plano Unimed. Se ele tiver o plano Unimed, ótimo, ele vai vir aqui para o Unimed. Aí ele tinha mesmo direito, porque ele era usuário Unimed. Mas se ele não for usuário Unimed, não tem problema. Se o causador do acidente é usuário da Unimed, ele tem o que vai minimizar depois o processo lá, policial, que ele vai ter que responder por esse atropelamento, né, esse acidente. Isso aí é muito bom, é uma tranquilidade a mais, né, para o cliente Unimed, caso tenha provocado algum acidente. Claro que isso nunca é intencional, mas acontece, né? Acidentes acontecem. E, pelo que a gente tem assim, de conhecimento, o primeiro a ser chamado ali é o SAMU, mas às vezes o SAMU também tem algum problema logístico e não consegue chegar naquele minuto. E é um recurso a mais, é o Unimed Smart Health para atender aquela vítima. Exatamente. E nós já tivemos casos que a pessoa ligou, ela bateu o carro, bateu lá no poste. O motorista era usuário da Unimed, mas o acompanhante não era. Então, nós fomos lá, socorremos os dois, o motorista e o acompanhante. O acompanhante, evidentemente, foi levado para um hospital da rede pública e o usuário da Unimed veio para a Unimed, né? Mas isso aí é previsto. Isso não tem custo algum, nem para o usuário, nem para a Unimed. É uma cortesia. Caro cliente Unimed, espero que esse bate-papo tenha sido assim, bem esclarecedor para a utilização desse sistema. Isso é um atendimento a mais que a Unimed disponibiliza para os seus clientes, Unimed Rio Claro. Liguem para esse número 0800 que está aparecendo no vídeo. Não hesitem, utilizem o sistema. Quanto mais utilizar, melhor, mais aperfeiçoamento nós vamos tendo e oferecendo cada vez mais um atendimento melhor para a nossa população, para os nossos clientes Unimed Rio Claro. O sistema Unimed Smart Help é um sistema inteligente de cuidar da saúde, principalmente nas urgências e emergências. Caros clientes, usem o nosso sistema. Ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, o ano inteiro. Olá, você já conhece o novo serviço da Unimed Rio Claro? Unimed Smart Help. É uma nova maneira de atendimento pré-hospitalar para urgência e emergência, que amplia o acolhimento no nosso PA. O pronto atendimento que já oferecemos a todos os clientes Unimed, dos planos empresarial, familiar e individual. Caso você, cliente, necessite um atendimento de urgência e emergência, ligue antes para 0800 770 6766 e fale com nossa central de atendimento Unimed Smart Help. Imediatamente, uma equipe especializada, treinada, irá lhe atender e definir o melhor serviço para o seu caso. Nosso atendimento pré-hospitalar conta com uma equipe preparada para situações de urgência e emergência, que irá lhe atender onde você estiver, em casa, na escola, no trabalho, no lazer ou até mesmo em casos de acidente de trânsito. Nossas unidades irão até o local para fazer o seu atendimento.
O aconselhamento médico telefônico oferece esclarecimentos imediatos nas dúvidas sobre sintomas ou uso de medicamentos. E se houver necessidade de uma consulta, nosso agendamento médico online irá orientar e agendar uma consulta com um especialista no primeiro horário disponível. Se o seu caso não for grave, a Central Unimed Smart Help fará seu atendimento no consultório, sem que você precise se locomover até o PA. Tudo isso é inovação, rapidez e eficiência. Um atendimento inteligente, criado especialmente para você, cliente Unimed, que merece agilidade com segurança e o melhor, sem pagar nada a mais por isso. Unimed Smart Help, um jeito inteligente de cuidar de você.